Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente fez a live da outra vez, um dos assuntos mais abordados, ou que havia uma dúvida, até no dia que a gente fez a nossa live, tinha saído um decreto, uma portaria, ou um comunicado do governo falando sobre o auxílio emergencial e a declaração do auxílio emergencial. Você acha que essa questão do auxílio emergencial pesou, para, no caso, para o nosso público-alvo aí, servidores civis do Ministério da Defesa, que tenha dependente, algo parecido assim? Bom, então, referente ao auxílio emergencial, algumas pessoas, né, alguns dependentes, na verdade não encontrei nenhum servidor, nenhum afiliado diretamente, mas às vezes o dependente recebeu o auxílio emergencial, entendeu? Então, o que eu tenho adotado com as pessoas que desejam é que ninguém é obrigado a lançar dependente. A verdade é que a gente coloca o dependente ali porque a gente quer uma dedução do imposto, né? Eu não sou obrigada a lançar dependente. No momento que eu não sou obrigada a lançar dependente, entendeu? Eu, por exemplo, não estou lançando nenhum dependente para mim esse ano. Então, Você lança dependente ou não, se quiser, né? Você lança se você quiser. Você não é obrigado. Então, no momento que você não é obrigado, eu enxergo aí uma possibilidade. Agora, eu não sei o desdobramento, por exemplo. A pessoa tem um plano de saúde, tá? E lá no plano de saúde, a Marinha colocou dependentes. E aí, então, na própria DIRF, que foi apresentado pela Marinha, a DIRF é uma declaração, a Receita Federal é a declaração do contrário, né? É aí que a Receita nos pega. Porque nós fazemos a declaração de imposto de renda e o nosso informe tem como base uma declaração que é entregue até dia 28 de fevereiro, que se chama DIRF. E ali, todas as empresas, né, públicas ou privadas, informam à Receita Federal tudo que pagou a cada um de nós. Então, eu não sei se posteriormente... Mas você não pode desvincular? Não pode fazer uma desvinculação? Essa é a questão. Eu não sei, o dependente, no momento da gente fazer a declaração de imposto de renda, não é obrigatório você colocar. Você pode colocar ou não. Por exemplo, você coloca... Não, mas eu estou falando dessa questão do imposto de renda aí que você está falando. Porque eu entendi o que você está falando. Você paga o imposto de renda dos seus filhos e aí você declara, na declaração do plano de saúde, você declara seus filhos também. Mas aí, nesse momento, você tem que colocar ele como seu dependente, aí, ele recebeu o auxílio emergencial, quero me desvincular. Tá, o governo encaminhou para a Receita Federal, lá, no caso, o Comando da Marinha, encaminhou que eu paguei meus dependentes. Tá, eu não posso fazer uma desvinculação, no caso do plano de saúde, meu pessoal, da minha esposa pessoal, desvincular dos meus filhos? É justamente isso que eu estou fazendo. É isso que eu estou orientando. Desvincule, porque não há uma obrigação legal. Então, nós não somos obrigados, por força de lei, a colocar o dependente na sua declaração de imposto de renda. Não, mas então, a minha pergunta, eu entendi o que você falou, mas a minha pergunta seria essa. Eu desvincularia do plano de saúde também. Então, não há necessidade de desvincular do plano de saúde. Ah, tá. Eu vou dar um exemplo, assim, eu vejo dessa forma, né? Então, não sei se vai ter alguma linha de raciocínio de uma outra forma. Eu entendo a legislação dessa forma. É como um casal, né? Eles são casados e não fazem a declaração de imposto de renda conjunta. Cada um faz a sua. Não há uma obrigação legal de um casal fazer a declaração conjunta. Isso não existe. Então, pode perfeitamente a esposa fazer a declaração de imposto de renda dela separado do marido, mesmo que seja comunhão de bens, comunhão parcial de bens, não importa. Isso é legal, entendeu? Então, como não é uma obrigação legal de fazer essa declaração, então não vejo necessidade de colocar. Mas eu paguei plano de saúde. Eu quero declarar o plano de saúde. Eu posso... Não vai pagar. Aí isso não vai se beneficiar disso. Por exemplo, eu fiz um pagamento de plano de saúde
para o meu marido. Eu não vou ter como me beneficiar do plano de saúde que eu paguei para o meu marido se ele não for dependente. Exatamente. Então, eu tenho que decidir. Digamos que meu marido tenha recebido o auxílio emergencial. Ele recebeu. Então, vamos dar um exemplo. Então, se eu tirar ele como meu dependente, tudo bem, eu não vou devolver o auxílio emergencial, mas eu também não vou me beneficiar do plano de saúde, do imposto de renda, do plano de saúde, da escola. Então, é isso que eu estou falando. No momento em que eu desvinculo meus filhos por terem recebido o auxílio emergencial, eu não me beneficiarei da questão de ter pago o plano de saúde dele. Não. Mas o meu, e no caso, eu pago, vamos supor, eu pago o meu, da minha esposa e meus 2 filhos. Meus 2 filhos receberam auxílio emergencial. Sim. Minha esposa não. É essa pergunta que eu estou fazendo para você. Quando meus filhos receberam auxílio emergencial, eles não vão entrar como meu dependente. Mas o plano de saúde, porque o plano de saúde ele vem, existe lá o esclarecimento de quais foram os pagamentos que você efetuou. E aí, no caso de declaração do imposto de renda, eu pego esse espelho do plano de saúde e desvinculo meus filhos. Coloco só eu e minha esposa. Sim. Sim, não vai se beneficiar também de nenhuma despesa, porque a pessoa deixou de ser dependente. Não, entendi. Então, qualquer lançamento referente a dependente que a gente faça a declaração de imposto de renda, a gente tem que explicar de qual dependente, a gente tem que vincular o CPF. Então, se você pagou a escola, precisamos vincular o CPF. O programa, ele te obriga a isso. Ele pergunta quem foi o dependente. Esse plano de saúde, quem foi o dependente? E, na verdade, a gente lança o dependente porque a gente lança o dependente para se beneficiar e ter um desconto na declaração de imposto de renda. Então, aí cabe avaliar se vale a pena. A maior reclamação dos pais que colocam os filhos é por conta da ajuda que os pais dão para os filhos estudarem. Né? Pais que bancam ou faculdade ou alguma coisa do filho. Aí o filho se beneficiou do plano de saúde, a família não vai ter mais como declarar isso aí para ter retorno disso aí. Eu acho que foi uma covardia do governo. Né? Tem gente que se tiver que se declarar, perde menos do que se não declarar, entendeu? Exatamente. Então aí precisa avaliar se vale a pena. Se vale a pena, realmente ela pagou um plano de saúde bem alto, dependendo do valor, é melhor devolver o auxílio emergencial e colocar como dependente. Então, vai precisar avaliar pessoa a pessoa, declaração a declaração. Entendi, mas é uma boa dúvida, porque essa questão do auxílio emergencial acabou sendo uma dúvida de muitas pessoas, né? Sim. Mas as pessoas precisam estar ligadas, né? Porque tem muita gente que paga. Eu, no caso, pago o plano de saúde dos meus filhos, né? Eu ajudo eles nessa situação, mas nenhum dos dois pegou auxílio emergencial, mas se tivesse pego, ia ser complicado. Inclusive, tem afiliado que é pego de surpresa. Ele, pegou, ele nem sabe. Nem sabia, né? E temos ainda, presidente, uma outra situação, que eu até posso informar. Teve um golpe, realmente, algumas pessoas sofreram um golpe, que pegaram CPF, várias pessoas, não sei se ouviu algumas notícias, algumas pessoas sofreram esse golpe de... utilizar o CPF delas para pegar o auxílio emergencial. Exatamente. Então, entendi. Como resolver? O governo, inclusive, disponibilizou um link para, se alguém sofreu esse problema, entrar em contato por aquele link para reclamar, porque realmente é complicado. Tem gente que nem sabia.